Sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou iniciando o terceiro bimestre. O terceiro bimestre vai ser um pouquinho diferente. Vai ser como se nós estivéssemos conversando e estivéssemos em sala de aula normal, uma aula normal para vocês. Só que eu vou precisar da colaboração de vocês para que vocês acompanhem no livro didático. O livro didático é o volume 3, o livro verde, certo? A primeira coisa que vocês devem fazer é estar com um livro, lápis e borracha em mãos e acompanhar todas as leituras com a professora, todas as explicações, análise de imagens, sempre estar acompanhando do que eu estou falando. Durante as explicações, eu estarei falando das páginas, tá? Beleza? Vamos lá então. Começando ali na capa do livro, né? Nós vamos estudar 3 capítulos, capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 7 é entrevista jornalística, uma conversa guiada. O capítulo 8, não julgo no livro pela capa. E o capítulo 9, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Esse capítulo é bem legal. Vamos lá então. Agora nós vamos analisar a imagem da página 2, certo? Então na página 2 tem uma imagem que reflete o trabalho infantil. O título do nosso capítulo é o seguinte: Entrevista jornalística, uma conversa guiada. A entrevista jornalística, ela serve para expressar a opinião e para dar a oportunidade das pessoas falarem sobre algo interessante e que pode ajudar a sociedade. Como vocês podem perceber, aqui nós vamos trabalhar o trabalho infantil, sobre isso, sobre a exploração do trabalho infantil. Então aqui nós temos um cartaz, né? Nesse cartaz tem linguagem verbal e não verbal, os dois estão se complementando. Temos aqui a imagem essa imagem colorida, ele é o símbolo do trabalho infantil, o símbolo da luta pela erradicação do trabalho infantil, perdão. E esse símbolo, ele geralmente essa data é comemorada no dia 2 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, para vocês que estão em casa de vocês, tranquilos, estudando, ainda existe sim crianças que trabalham. E isso não pode acontecer. Não estou dizendo lavar uma louça em casa, tá? Eu estou dizendo a exploração das crianças. Aqui essa imagem mostra uma porta onde as crianças de um lado e o trabalho do outro, né? Construções, carros, etc. E aqui tem um slogan: não ao trabalho infantil, na cadeia produtiva. Apoia essa ideia. Nessa questão aqui do apoia essa ideia, vamos entrar também com os verbos imperativos, que é uma coisa que nós vamos estudar nesse capítulo. Tá? Então, apoia um verbo imperativo. Ah, mas professora, para que tudo isso? Para nós entrarmos na nossa entrevista jornalística. Lá na casa de vocês vão fazer análise das 3 questões. A primeira questão: de acordo com o que vemos no cartaz, qual a intenção da campanha? 2. O cartaz alerta a população para o problema social? O que você sabe sobre essa questão? Qual a sua opinião sobre ela? E 3. Aqui, em cadeia produtiva, o cartaz se refere. Em que elementos você se baseou para responder essa questão? Então, como nós não podemos conversar em sala, que geralmente nós conversamos sobre essas questões no início do capítulo, vocês podem conversar com alguém na casa de vocês, com os pais, irmãos, etc. Tá? Agora, acompanhe como eu disse. Sempre acompanhe as páginas que eu vou dizer. Na página 3, do livro didático, volume 3, está escrito lá, objetivos. Esses objetivos é o que nós vamos aprender nesse capítulo. Vamos lá então. Para a leitura, acompanhe a leitura. Ler e interpretar entrevistas jornalísticas, compreendendo sua finalidade e organização. Avaliar recursos verbais, não verbais e multimodais, utilizados com a finalidade de criar ou alterar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural e social. Compreender a função do adjunto adnominal na oração e os correspondentes efeitos de sentido. Identificar substituições lexicais por sinônimos e hipônimos. Realizar a entrevista oral e produzir entrevista escrita por meio da retextualização. Essa atividade da entrevista oral vai ser legal para a produção de texto, né? Vocês vão entrevistar alguém. Legalzinho. Legalzinho não, muito legal, né? Agora, na página 3, nós vamos entrar na questão do painel de leitura, onde nós vamos realizar a leitura de uma entrevista. Óbvio que a professora que vai realizar essa leitura, se fosse aqui na sala de aula, seríamos nós. Mas acompanhe. Nós temos uns boxes aqui que explicam algumas questões. Primeiro box, antes de iniciar. O primeiro
box cinza, que eu chamo de quadro cinza na aula, né? Ele fala sobre a definição de entrevista. Sempre, quando vocês estiverem lendo, leiam os boxes, tem um marca-texto, anote as partes mais importantes. Nesse caso, esse quadro é importante. Por quê? Porque ele fala que é uma entrevista. Entrevista é gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revista ou para ser divulgado em programa de TV, ou mesmo em sites da internet. Com o objetivo de informar, esclarecer, ampliar o conhecimento do leitor sobre o entrevistado e ou sobre o tema discutido. Então, é essa a definição de entrevista. Circulem lá, sublinhem, façam o que vocês acharem melhor para vocês não perderem essa definição. Aí tem o box aladejado que fala sobre Malala Yousafzai, que foi uma ativista reconhecida por trabalhar nos direitos das mulheres, né? E também explica aqui o que é esse grupo talibã, o grupo extremista, né? Malala Yousafzai lutava contra esse grupo. Então leiam lá uma questão de história, muito legal, né? As definições do livro, porque você puxa a história e mistura com a língua portuguesa. Eu vou iniciar a leitura dessa entrevista então. Como vocês podem perceber, antes de começar, tem uma pequena introdução. Beleza? Depois, nas próximas páginas, tem entrevista. Às vezes, vamos começar com a introdução da página 3. Aqui embaixo tem as definições das palavras que são coloridas, é o vocabulário. Leia a entrevista de Kailash Satyarthi, que lançou no Brasil a campanha de 100 milhões por 100 milhões visando combater o trabalho infantil. O crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. Em 2014, quando os vencedores do Prêmio Nobel da Paz foram anunciados, o indiano Kailash Satyarthi não era tão conhecido, inclusive por muitos em seu país. O fato de ter dividido o prêmio com a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, a ativista que desafiou o grupo extremista talibã para poder estudar, ajudou nesse quase ostracismo de Satyarthi. No entanto, mesmo estando ao lado de uma das jovens mais admiradas do mundo na época, não faltaram motivos para ele também ser merecedor da principal premiação de direitos humanos do planeta. Hoje, aos 62 anos, o engenheiro de formação é um dos principais combatentes do trabalho infantil e da escravidão. Ativista desde a infância, quando recolhia livros velhos para jovens e em escola, Satyarthi criou a Basham Angolan, que a sigla é BBA, em 1980. A organização foi a principal responsável pela liberação de mais de 80 mil crianças escravizadas na Índia. Sempre sorridente e afável com os admiradores, principalmente com aqueles sedentos por uma selfie. O ativista, de fala pausada, atendeu o dinheiro no evento de lançamento do Somos Livres, campanha para a erradicação do trabalho escravo, apoiada pelo Ministério Público do Trabalho. Cada vez que eu liberto alguém, eu liberto a mim mesmo, diz ele. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Como vocês podem perceber nessa página, antes de fazer uma entrevista, existe uma introdução. Essa introdução conta um pouco sobre a pessoa a ser entrevistada. Tá? Na página 4 do livro de arte, tem entrevista, e nós vamos realizar a leitura. Essa leitura é para responder as questões das páginas 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês vão responder essas questões, mas para isso vocês têm que estar atentos. E além da minha leitura, vocês acompanharem na casa de vocês têm que ler novamente, obviamente, né? Vamos lá então. Começando na página 4. Dinheiro. Você ainda está na luta contra a desigualdade e a escravidão desde a infância. Agora, 26 anos depois da criação do BBA, como enxerga a situação do trabalho escravo? Como enxerga a situação do trabalho escravo? Esse BBA aqui significa Basham Andolan, que é uma organização para lutar contra o trabalho infantil. Kailash Satyarthi, respondendo agora. Ainda é vergonhoso para a nossa sociedade, nesses tempos modernos, ter mais de 200 milhões de crianças em trabalhos análogos à escravidão. Ainda há diversos homens e mulheres nessa situação, e mesmo que as pessoas não saibam, há diversas formas de trabalho escravo, por tráfico,
por condições degradantes de trabalho e por pagamento de dívidas, entre outros problemas. Existem tantas formas que se criou uma grande mancha negra em nossa era e na sociedade. Dinheiro. Dinheiro é o nome de uma revista. Mas não houve avanços nesse período de mais de 5 décadas que o senhor trabalha contra esse tipo de crime? Satyarthi. Estamos discutindo e falando mais sobre os efeitos causados por esse problema. Isso já é um grande avanço. Atualmente, há uma preocupação mundial com esse assunto. Antes, as crianças escravizadas não eram sequer lembradas. Eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão infantil. Afinal, no fim dos anos 1980 até meados de 2000, diminuímos em mais de 60 milhões o número de jovens em situações análogas à escravidão. É um ótimo progresso, mas mesmo assim ainda falta muito. Acredito que as pessoas ainda não enxergam a magnitude do problema. Mesmo com esses números superlativos, é nossa missão mudar esse panorama. Pergunta 3. O senhor acredita que a iniciativa privada está fazendo a parte dela? Satyarthi. As grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema e a gravidade dele. Isso é positivo. Hoje em dia, a escravidão é um tema que é proibido deixar de lado. Todos necessitam entender que a economia não é um fim, é um meio para fazer da sociedade um lugar melhor. As empresas não estão apenas cuidando de máquinas, elas também fazem a diferença nessa luta. Só que elas precisam definir se vão fazer a diferença para melhorar ou para pior, para melhor ou para pior. Os negócios não são nada mais do que trabalhos sociais, visando o bem-estar de toda a sociedade. Quarta pergunta. O senhor criou o selo Bookmark para diferenciar produtos de tapeçaria que não foram feitos por meio de trabalho escravo. Como essa estratégia transformou a sua luta? Satyarthi. Eu acredito que a maioria dos consumidores e a maioria dos negócios tem boas intenções. Nunca passou pela minha cabeça que todas as indústrias, todos os fabricantes de tapetes e todos os restaurantes eram gananciosos, estavam trabalhando de maneira equívoca. Eu sei que muitos estão preocupados com seus ganhos, mas, ao mesmo tempo, eles não podem se esquivar da responsabilidade de criar uma sociedade melhor e precisam consertar todos os defeitos de suas empresas. Por isso, foi necessário mostrar aos consumidores as campanhas que realizam um bom trabalho. Os produtos com selo Bookmark dão a certeza para o comprador de que nada foi fabricado com mão de obra escrava. Os consumidores querem ter acesso a essas informações. Isso foi realizado no Nepal, no Paquistão e na própria Índia. Alguns importadores e exportadores pedem que o selo esteja presente para ser realizado algum negócio. Quinta pergunta. E as companhias deram apoio ao senhor? Satyarthi. Não é questão de me apoiar. Eles acreditavam na ideia e, inclusive, ajudaram a desenvolvê-la. Não apenas na campanha de conscientização, mas também na concepção dessa ideologia dentro das próprias fábricas. Elas ajudaram na criação de um mecanismo para identificar quando havia trabalho infantil nas confecções e isso teve impacto em mais crianças libertadas. O Bookmark nada mais é que um alerta ao consumidor, mas que possui um efeito transformador para, página 5, toda a cadeia. Tenho certeza que se o cliente souber que algum dos produtos em sua cesta de compras foi concebido de maneira ilegal, a consciência dele não permitirá que ele conclua a compra. Mas antes de cobrar essa atitude do consumidor, precisamos mostrar quais são as companhias que trabalham certo. Então, são necessários mais selos para outros tipos de indústrias, pois diversos setores se aproveitam da mão de obra infantil para baratear seus custos. Então, todos os cidadãos e entidades têm a mesma importância na resolução desse problema? Vejam que existem 4 personagens da luta contra a escravidão. O primeiro deles, claro, são os governos. Eles são fundamentais para se ter o controle do problema. O seguinte é a sociedade civil. Em terceiro, a iniciativa privada. E por último, instituições como as organizações não governamentais, as ONGs. Todos se complementam e é necessário que haja diálogo entre as partes. Os 4 precisam unir forças para se chegar a um resultado que seja benéfico para a sociedade. A respeito do Brasil, como o senhor analisa o momento atual do país na luta contra a escravidão?
Satyarthi. O Brasil é um exemplo de luta contra a escravidão. O país mostrou que é possível ter boas leis e mecanismos institucionais que podem ser seguidos contra o trabalho escravo. O Brasil tem algumas das leis mais progressistas do mundo, pois definem a escravidão em todos os pontos que ela existe, como jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho, além das formas mais conhecidas. Com isso, é possível trazer essas discussões para a sociedade civil. Mas acabando. Como a tecnologia tem auxiliado essa luta? Uma coisa muito clara é que o conhecimento tecnológico está forçando todas as companhias a serem transparentes. As pessoas podem saber de tudo em menos de um segundo. Então, se a empresa não seguir regras, mas se mostrar consciente, seus consumidores estarão de olho nela. A liberdade do conhecimento está no começo e vejo que isso será ainda mais fundamental para erradicar o trabalho infantil e a escravidão. O que a iniciativa privada deveria mudar para contribuir? A regra número 1 das companhias, claro, é ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, nesses novos tempos, elas têm uma nova face. Muitas empresas já entenderam que precisam ser socialmente responsáveis e que isso pode agregar valor às suas imagens. No entanto, o que eu estou exercendo agora é que as empresas necessitam olhar os negócios com mais compaixão e inteligência. Não basta ganhar dinheiro. O crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. As companhias precisam criar um ambiente que seja bom para a sociedade também. As empresas necessitam olhar com responsabilidade e respeito para toda a cadeia. Os fornecedores, os vendedores, os clientes e os seus trabalhadores. Se eles fizerem isso e tiverem um bom comportamento com todos que é certo, creio que teremos boas mudanças no futuro. Dinheiro. Última pergunta. Como o Senhor se sente cada vez que liberta um grupo de crianças? Cada vez que eu liberto alguém, eu liberto a mim mesmo. Toda vez que eu vejo a felicidade da liberdade, eu consigo ver Deus. Não sei quais deuses existem, mas eles estão nesses momentos. Liberdade é o principal presente divino e a escravidão é a maldição. Escravidão é crime contra a divindade e a liberdade não pode ser negociada. Muito legal, né? Esse cara faz um trabalho bem legal contra o trabalho infantil, contra a escravidão. Vocês podem perceber que a estrutura do texto é extensa, mas é uma coisa interessante que traz um benefício para a sociedade. A outra parte que vocês têm que perceber é que é um texto formado por perguntas e respostas, onde você entrevista uma pessoa e os dois têm uma comunicação. A partir dessa leitura, vocês vão responder as questões da página 6, 7, 8, 9 e 10. É a questão 10 aqui. Ah, não. Até 11 vocês respondem. Até a questão 11. Por quê? Porque, professora, que agora é mais extenso. Porque não dá para cortar pela metade o assunto e essa interpretação até a página 11 é somente sobre a entrevista. Então, vocês têm que fazer e na próxima aula eu vou explicar as questões, ok? Façam com calma, vai dar tudo certo e nas lives